Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria também ressaltar a presença da coordenação do Programa de Pós-Graduação Sociedade, Ambiente e Território, do PGSAT, que dessa edição é nosso parceiro aqui na quarta da pós, a professora Flávia Garzoni e o professor Daniel Coelho. Vou apresentar rapidamente os participantes dessa primeira parte da nossa manhã, da nossa primeira mesa. Muitos já conhecem, a professora Andréa Zúlio já é da casa praticamente, né? Ela também integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Território. Vou apresentar rapidamente um currículo sobre ela. A professora possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Sociologia pela Universidade de Exeter, na Inglaterra. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, onde criou as linhas de pesquisa Meio Ambiente e Sociedade na pós-graduação em Sociologia, e também em Território, Poder e Ambiente na pós-graduação em Antropologia. Em 2002, criou o Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, o GESTA, e coordenou a equipe de criação do curso de graduação em Ciências Socioambientais pelo REUNE. Atualmente, trabalha em ensino, pesquisa e extensão, abordando os temas dos conflitos ambientais, justiça ambiental, impactos de grandes projetos com a mineração e barragens hidrelétricas. Também discute o papel das organizações não governamentais dentro da área de ecologia política. Então, a gente queria agradecer muitíssimo a presença da professora Andréa Zúlio aqui. Vai ser a primeira palestrante. Depois eu vou passar a palavra para a Karine Guedes e aí eu faço a apresentação da Karine. Tá bom? Obrigada a presença de todos vocês hoje aqui. Obrigada, bom dia. Bom dia. Eu acho que vou ficar assim em pé, porque tem que olhar aqui o que eu trouxe uma apresentação para a gente discutir um pouco, né? Queria agradecer o convite, né, da Unimontes, da UFMG, dos programas de pós-graduação da Unimontes, da UFMG, do programa conjunto, né, por essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente anda pesquisando e refletindo sobre esse contexto dos desastres da mineração, né, em Minas Gerais. São desastres recorrentes, então eu não vou falar especificamente sobre Brumadinho, mas eu optei por falar um pouco de uma lógica, né, e de um contexto que está por trás da produção continuada dos desastres, uma produção continuada dos desastres. Então, para a gente entender o que está ocorrendo em Brumadinho, no meu entendimento, é preciso entender um contexto mais amplo, né, que faz com que esses desastres aconteçam. Então, eu agradeço a oportunidade, espero, né, estar disponível para as perguntas, para as questões, para as interações, né. Eu dei esse título aqui, Desastres Recorrentes e os Dispositivos Incríveis da Governança, e espero que ao longo da minha fala esses incríveis possam ficar assim, claros, né, o que eu estou querendo chamar por incrível, não é? Alguém poderia me ajudar a passar? Por favor? Então, primeiramente uma palavra sobre método, né? Eu tenho acompanhado as situações que envolvem licenciamento ambiental de grandes obras nos últimos 20 anos. Então, o meu método, ele é um método longitudinal, né, que tem 20 anos de pesquisa etnográfica e documental, né? A gente chama em antropologia de estudo de caso detalhado, que é um método desenvolvido pela Escola de Manchester, né? Você acompanha dentro de uma mesma estrutura, digamos, né? uma mesma situação, vários casos dentro de uma mesma. Então, eu tenho acompanhado o licenciamento ambiental de barragens hidrelétricas e de mineração ao longo das 2 décadas. E tem uma perspectiva também de estudo etnográfico sobre o caso de Mariana, tenho acompanhado desde 2015
lá, sobretudo na comunidade de Paracatu de Baixo. As pessoas falam muito de Bento Rodrigues, né? Bento Rodrigues ficou mais conhecida como a comunidade que foi totalmente destruída, mas Paracatu também foi, né? Então, a gente fez um trabalho em Paracatu, mais detalhado, e essa nossa abordagem, ela analisa tanto as políticas de gestão da crise, né, que a gente fala da governança da crise, quanto os efeitos e movimentações dos atingidos. Então, uma análise das instituições, das tecnologias de gestão da crise, do desastre e das consequências disso para as comunidades locais. Então, é um trabalho qualitativo, em profundidade, né, e relacionado ao caso. Para começar então, essa questão do método, uma abordagem epistêmica importante que envolve a conceituação de desastre. Numa visão da ecologia política, a gente entende que o desastre ele não é um acontecimento. O desastre não é um acidente ou um incidente, algo que aconteceu e que depois disso tem várias coisas, né? O desastre é um processo. Então a gente adota aqui essa visão de que os desastres são socialmente construídos, eles são fenômenos processuais, não episódicos, são processuais e não eventos isolados e demarcados por uma, né, temporalidade específica. Eles são enraizados na estrutura social e na cultura de uma sociedade, assim como estão no meio ambiente. Portanto, aí eu cito o Oliver Smith, que é um antropólogo americano que trabalha com desastres em geral já há muito tempo, desde os anos 80. Ele vai dizer: o desastre torna-se inevitável, é muito importante dizer isso, porque é inevitável, em face dos padrões de vulnerabilidade historicamente construídos e que são evidenciados pela localização, pela localização em infraestrutura, estrutura sociopolítica, padrões de produção e ideologia que caracterizam uma dada sociedade, né? Então, por isso que os desastres eles são construídos a partir das estruturas, da ideologia, da cultura, dos processos políticos de uma dada que caracteriza uma dada sociedade. Próximo, por favor. Travou? Ele foi lá. Então, os desastres reproduzem esses padrões políticos e institucionais que são conhecidos através da minha equipe de pesquisa. Pelo menos a gente vem acompanhando a possibilidade de ocorrência desses desastres já ao longo dos 20 anos. São desastres anunciados para nós, né? E que decorrem desse modelo de governança ambiental. E eu vou falar um pouco, então, exatamente sobre esse modelo de governança que propicia, né, os processos de desastre na mineração. Então, são duas ordens de problemas que eu vou destacar. Primeiramente, problemas da ordem da superfície e problemas de fundo. Problemas de ordem de superfície não significa que eles sejam superficiais. São os problemas que todo mundo já visualiza e que a mídia discute, né, e que tem sido muito falado. Primeiro, tecnologia. A tecnologia de barragem de rejeitos. Essa tecnologia é boa, é ruim, é jusante, é montante, é a mais barata, né? Isso é um problema de superfícies evidente, né? Então, assim, tem se discutido muito, sim, que as barragens de rejeitos, elas são tecnologias antigas, ultrapassadas, mas são as mais baratas. Portanto, há um cálculo financeiro que envolve a escolha dessa tecnologia. Há outras tecnologias, mas elas são mais onerosas. As empresas preferem, através dessa visão do lucro, né? As empresas movidas pela rentabilidade dos negócios. Essa rentabilidade dos negócios, ela é uma lógica que comanda, inclusive, as escolhas tecnológicas. As escolhas tecnológicas não são técnicas, por questões técnicas, são escolhas econômicas, né? Então, o segundo aspecto, também mais visível, que tem sido muito debatido, é que houve falhas, né? Falhas de monitoramento, falhas de fiscalização,
né, os laudos, etc., foi, não foi detectado. Então são os problemas de superfície, a questão da tecnologia ultrapassada, de erros técnicos e também das falhas de monitoramento, de fiscalização. Agora eu queria abordar com vocês um pouquinho mais detidamente os problemas de fundo, né, os problemas estruturais que estão ali, né, e que a gente não aborda tanto. Então, são em torno de 4 ou 5. Então, seguindo a ordem ali, um desses primeiros problemas de fundo tem a ver com o contexto da economia das commodities, né? Nós vivemos uma economia de exportação de commodities, commodities mineral, commodities agrícolas, né? E essa neoextrativismo, né? Esse giro em torno da produção de commodities minerais, esse incremento que aconteceu no início dos anos 2000, que teve um boom até 2011, depois teve uma queda e agora tem sido retomado no mercado internacional, ele tem colocado países como o Brasil e outros países da América Latina numa posição de dependência econômica da exportação desses minerais, né? Então os nossos países da América Latina, eles entram como fornecedores, né, dessa matéria bruta, não, né, tecnologicamente, sem inputs tecnológicos, né? E isso tem nos causado uma dependência e, ao mesmo tempo, que a exploração em grande escala, ela exige também, para atender essas demandas de mercado, uma flexibilização das normas, é uma consequência imediata, né, sobre a flexibilização das normas. Daí é que há um problema de fundo, que essas flexibilizações elas têm ocorrido. Próximo, por favor. Demora um pouquinho, eu vou mostrar um quadro. É aquela tabela. É um slide que vai mostrar. Acho que está no pendrive. Você pode copiar no computador, acho que fica melhor. Só um pouquinho disso, senão a gente vai ter esses problemas recorrentes, técnicos, né? Eu acho melhor salvar a apresentação no computador e embaixo. Você passou. Aqui, moto 2018, vai estar dentro de moto. Aí, o de baixo, isso. Aí você salva no computador, por favor. Porque eu tenho ali, no próximo slide, uma tabela, um quadro, que vai mostrar as alterações na legislação ambiental que aconteceram logo depois do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, né? Esse é o quadro, está um pouco assim a formatação, o quadro ele desce aqui para baixo, não dá para ver muito bem, mas assim, o que eu gostaria de destacar é que aconteceu o rompimento da barragem de Fundão em Mariana em novembro. Logo em dezembro, o governador do estado de Minas, na época, já encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que alterava toda a legislação ambiental do estado para tornar essa estrutura ambiental mais amigável, mais flexível, para facilitar as operações das mineradoras. Isso depois do desastre ocorrido, que para mim foi assim digamos, né, eu fiquei bastante impressionada com a rapidez e com a falta de noção, né, não é falta de noção, mas com a falta de cuidado, com o princípio da prevenção, da precaução, etc., todos esses princípios que são caros aí ao arcabouço da legislação ambiental, né. Mas então foi aprovada essa lei 21.972, ela foi aprovada acho que em janeiro ou fevereiro de 2016, poucos meses depois, e ela muda completamente o sistema ambiental em Minas Gerais. Ela cria novas modalidades de licenciamento ambiental que não existiam antes, as licenças simplificadas, licenças concomitantes, né? Um grave empreendimento pode ter licença licença prévia de instalação, de operação ao mesmo tempo, uma coisa que não existia antes, né? Cria também uma estrutura chamada Superintendência de Projetos Prioritários. Essa Superintendência de Projetos Prioritários, ela é ligada diretamente ao Executivo,
Ou seja, é o executivo que decide que projeto que é prioritário. Não há uma discussão aberta com a sociedade sobre por que é prioritário. Então, há uma decisão de governo sobre o que é prioritário, né, dentro dessa SUPRI. E prioritário é a mineração em geral, uma mineração é indiscutível, ela entra como projeto prioritário, né? Ela reduz prazos, por exemplo, para análise de estudos ambientais, quando são cobrados esses estudos, né? São alguns aspectos assim, do que mudou nessa legislação, que é muito mais complexo do que isso, mas eu estou falando dos principais, né? A criação de licenças concomitantes simplificadas para acelerar, a criação da SUPRI, que ligada ao executivo, e a redução de prazos para análise, né? Depois nós temos também o decreto 46.935, que organiza o COPAN e a SEMAT, né? Então ela regula a estrutura da SUPRI, e logo embaixo aqui, não dá para ver, mas tem um decreto, que é uma resolução normativa, isso eu vou chamar a atenção dessa resolução, que é a DL 217, que ela também vai alterar, isso é muito relevante para o caso de Brumadinho, está diretamente ligado ao caso de Brumadinho, que ela vai alterar os critérios de enquadramento e classificação das obras, né, em termos do potencial risco e de localização dessas obras. Então, algumas obras que antes, alguns empreendimentos eram classificados como, por exemplo, classe 6, que é o caso de Brumadinho, da barragem de Brumadinho, elas foram reduzidas para a classe 4, ou seja, com menos, né, avaliadas e classificadas com menos potencial de impacto, o que fez também com que o processo de licenciamento fosse concomitante e acelerado. Vocês estão entendendo? Então houve uma redução, né, desses critérios, e eles já foram aplicados no caso de Brumadinho. E foram aplicados no caso da barragem de Feijão, Córrego do Feijão e da linha da Jangada, de uma hora para outra, inclusive na reunião que ocorreu em dezembro do ano passado, uma reunião justamente do COPAN, em que o enquadramento era classe 6, anunciado como classe 6, publicado como classe 6, e durante a reunião foi votado como classe 4. Durante a reunião foi votado como classe 4. Isso foi objeto de grande contestação durante essa reunião de dezembro, né? A SUPRAM, né, a comissão, lá, os técnicos deram uma desculpa de que houve um erro de digitação na publicação, né? Então há um bastante estranho aí que ocorreu, mas mesmo assim ela foi votada como classe 4 e foi aprovada, né? O descomissionamento e ampliação desse complexo que rompeu logo em seguida, né? Próximo, por favor. Ele elimina também várias outras DNs e vários outros que eu não vou entrar, se pretendo outras, não vou entrar em detalhe. Mas continuando-se, além dessa reformulação das normas, da flexibilização para poder aprovar com mais celeridade os projetos de mineração, a gente tem aqui que o próprio processo de licenciamento ambiental ele tem inúmeros problemas, né? Que já são também discutidos em alguns textos nossos ao longo dos anos, problemas de qualidade técnica, o problema de que é um copia e cola uns dos outros, o problema principal aqui, as consultorias ambientais contratadas para fazer esses estudos, elas são consultorias diretamente contratadas, né? E a gente viu que o problema da contratação direta de consultoria é um problema tanto do licenciamento ambiental quanto do monitoramento das barragens, que a gente viu agora no caso de Brumadinho com a Tudsud, né? A alemã Tudsud, contratada direta pela Vale, né? Então esses contratos diretos, eles envolvem todo um comprometimento, digamos assim, dos laudos e relatórios que são apresentados, como a gente viu noticiar aí na imprensa, não é? Que os técnicos sofrem pressão, porque você, quando contrata diretamente, você está comprando um serviço. É uma mercadoria que está sendo comprada pela empresa que contrata. Então é muito difícil você contrariar os interesses do seu contratante. E o contratante, no caso, como a gente viu da Tudsud, no caso da Brumadinho, houve uma pressão direta e várias reformulações dos laudos que foram apresentados, né? Nesse processo, os agentes públicos também entram com uma cumplicidade muito grande em relação ao que é produzido, às avaliações de impacto, né?
Existe na política ali o que a gente chama de porta giratória. Os gestores públicos, eles pulam de cargo em cargo, vão girando, e ora eles estão no Estado, ora eles estão nas empresas, né? Eu posso contar um caso para vocês que ocorreu em Conceição do Mato Dentro, da Anglo American, né? Que numa semana os atingidos pela mineração da Anglo American em Conceição estavam reunidos com um diretor de meio ambiente da SEMAD, do Estado, e 15 dias depois eles se reuniram com a mesma pessoa, só que essa pessoa já não era mais do Estado, era diretor da Anglo American. Então, isso que eu estou chamando de porta giratória. Os gestores públicos vão para a esfera privada e voltam para o Estado, vão para o público, e os atingidos, a sociedade, quando está dialogando com eles, quer dizer, fica assim, ele está dialogando com o gestor público ou com o representante da empresa, isso tudo fica, né, pouco claro aí nessa rotação. Então, há um tráfico de influência, um tráfico de informações muito grande entre o Estado e as empresas, né, entre o setor corporativo. Um outro aspecto que eu queria mencionar, já nessa linha política também, é que os nossos parlamentares também são bastante comprometidos com a mineração, né? Nas eleições de 2014, quando a lei vigorava, né, de financiamento de campanhas, 70% dos parlamentares eram financiados por mineradoras, o que torna muito difícil o controle social via, né, parlamento, Assembleia Legislativa, etc. Então, isso é uma outra questão, que vai mostrando o domínio mesmo das mineradoras nas instituições de gestão, nas instituições de políticas, né? Então, para a gente pensar o lugar da mineração no nosso Estado, né? O sexto ponto tem a ver com essa dificuldade, a ausência de controle social, justamente, não só do parlamento, mas da própria sociedade, né? A participação da sociedade no processo de licenciamento ela é muito precária. Primeiro que ela é tardia, ela ocorre quando ocorre a previsão de audiência pública, o licenciamento já avançou muito, né? E aí a comunidade, quando discute, só discute as consequências, quer dizer, discute o ônus, discute o que vai ser reparado, o que vai ser compensado, o que vai ser mitigado, não discute o projeto. Então há uma total ausência da sociedade lá atrás, no planejamento, não é, dessas grandes obras, quando as decisões são tomadas em Brasília, a portas fechadas, ou lá no gabinete do governador do estado, com instituições financeiras, financiamento do BNDES, tudo já foi, né, todos os acordos para viabilizar determinado projeto já foram tomados lá longe, lá nas portas fechadas de Brasília ou de Belo Horizonte, no estado, e quando o licenciamento ambiental começa, né, tudo isso já foi decidido, que aquela obra ela vai acontecer e já tem até o financiamento para ela, compromissos já foram feitos, já foram assinados e tudo mais. E a sociedade não participa dessa etapa de planejamento. Então, a sociedade não é permitido decidir sobre a implantação de uma obra ali no seu lugar, no seu território, né? Então, as comunidades têm pouca possibilidade de veto, de dizer não. A participação, quando ela ocorre também mediada, muitas vezes chamada mediação de conflito, que é um mecanismo de construção de aceitações. Então, a possibilidade do não, aqui não, essa obra não, ela é muito reduzida nessa estrutura de licenciamento ambiental. E é isso que eu estou chamando de problemas de controle social. A sociedade tem pouco a dizer nesses processos. Próximo, por favor. Ver se a gente consegue. Tem um último ponto, que tem a ver, então, que é um problema principal agora, com os desastres, inclusive, que é um torno da definição de quem é atingido e onde é atingido, o universo do atingido. Essa definição do universo atingido, ela não é uma definição técnica. Não existe definição técnica de quem é atingido. A discussão pode até se dar na forma técnica, mas ela não é técnica. Acho que é importante a gente ter isso em mente. Isso é um debate político, é um embate muito grande que tem a ver com questões de justiça e injustiça, porque a definição, né,
do universo do atingido, ela se dá a partir de uma lógica, de uma racionalidade que predomina através de acordos entre empresas e Estado, né? Que é a lógica da rentabilidade dos negócios. Então, há um custo previsto sobre danos e perdas. A maioria de vocês já deve ter lido a reportagem que, né, as matérias e documentos que foram divulgados de que a Vale, em outubro do ano passado, já sabia da possibilidade de rompimento de córrego feijão e já tinha uma tabela de preços. Isso é, Ministério Público Estadual fala do Ministério Público, documentos apresentados pelo Ministério. Havia uma precificação. Eles estavam dispostos a pagar R$2.600.000 por cada morto. Só que eles, inclusive, previam que seriam 20 mortos. Seriam 20 mortos e eles estavam dispostos a pagar R$2.600.000 por cada morto. Isso era previsto, né? Então a gente tem que dizer isso e tem que entender o significado disso daí, tá? Então, a identificação de quem é atingido e quem não é atingido é objeto de disputas políticas, de disputa, como eu falo, política não é política partidária não, gente, de disputa e negociações entre as empresas, né, a população local afetada, atingida, etc., com a mediação do Estado, no caso aqui, Ministério Público, etc. E é isso que está acontecendo em Mariana desde 2015. 3 anos e meio de Mariana. O desastre não acabou. Por isso que eu volto na minha definição lá de desastre, que ele é um processo. Porque as pessoas costumam pensar assim, teve o desastre de Mariana em 2015. Não, não teve. O desastre de Mariana, ele ainda está ocorrendo. Porque é um processo que se desdobra no tempo e no espaço, ele se espraia no tempo e no espaço. Não há como dimensionar, inclusive, os desdobramentos. Porque a gente fala que em Mariana morreram 20 pessoas. Morreram 20 pessoas naquele rompimento. Mas, depois daquele rompimento, outras pessoas vêm morrendo. Morrendo de, né, depressão, morrendo de morte, suicídios. Nós temos casos de suicídios, temos casos de derrame, temos casos de, né? Porque as pessoas estão adoecendo. Há ainda problemas de contaminação. Contaminação da toxicidade da lama, que está também disputa a toxicidade da lama no caso de Mariana, né? A laudos e contralaudos, aí entra a guerra dos laudos e contralaudos a respeito da contaminação, mas a água, solo estão contaminadas, as pessoas estão sofrendo já problemas respiratórios, problemas de pele, que são os problemas mais visíveis. Mas há alguns exames já feitos, né, com fios de cabelo, etc., exames genéticos, que mostram contaminação em altíssimo nível de metais pesados, né? Isso existe e está sendo, né, discutido em Mariana, até com muito cuidado, porque senão a gente é um processo que deflagra indefinidamente laudos e contralaudos. A controvérsia sociotécnica pode ser indefinida, pode se prolongar. E assim como anúncios também de contaminação específica pode causar morte de pessoas. A pessoa pode inclusive se suicidar, saber que seu leite, sua coisa está totalmente contaminada. E ela vem consumindo isso há 3 anos e meio. Então, existe um problema aí que é uma caixa preta, inclusive, que precisa ser de alguma forma aberta e colocado para a população e no local e não tem sido feita, ao meu ver, com a forma como deveria, né? Mas a população ajusante das barragens, elas geralmente não são consideradas atingidas por aquele empreendimento. Isso no caso de hidrelétrica, né? No caso das barragens de rejeitos, nós vimos agora muito claramente com Brumadinho, que eles inclusive colocaram restaurantes, instalações administrativas ajusantes da barragem, né? O universo atingido para os empreendedores é aquele imediato de coincidência das obras de engenharia com a população ali. Então, a jusante não é considerado, embora sejam absolutamente considerados, né? Lá
lá em Conceição do Mato Dentro, a população que vive a jusante da barragem da Ampla América já não tem água, sofre com a perda de água, sofre com a contaminação do rio, sofre com barulhos, com tremor de terra, várias coisas a jusante. Tem casas que estão a 1,5 km da barragem, estão debaixo da barragem. É uma barragem 7 vezes maior do que essa de Mariana. É imensa a barragem de Conceição do Mato Dentro. Sem contar agora em Congonhas, sem contar várias outras barragens que estão aí anunciadamente sob risco, né, de rompimento. Mas a população que vive a jusante estão entre os grupos mais vulneráveis da sociedade, né? Da vulnerabilidade social mesmo, crítica, que são os povos indígenas, os quilombolas, os camponeses, né? E aí, o que a gente tem, os trabalhadores, né? É que justamente quando eles reivindicam serem reconhecidos, né, como atingidos, né? O capital social deles, o capital político deles é pequeno diante, né, de tudo que as empresas mineradoras conseguem mobilizar para dizer que eles não são. Né? No caso de Mariana, inclusive, quer dizer, a luta toda das empresas é para definir como desastre, como atingida aquela população que está na calha da lama. É uma avaliação, né, de impacto, né, do empreendimento para o território. A gente costuma até bater na tecla, olha, a antropologia tem muito a dizer sobre as afetações, os impactos, né? Porque você tem um universo de afetação que tem a ver com a ocupação do território, com as formas de construção do território, né? E não com a visão, digamos, demográfica e restrita à calha da lama. Então a gente está vendo critérios de definição de atingidos que se baseiam na rentabilidade dos negócios e que conjugam essa rentabilidade dos negócios com algumas tecnologias de governança. E aí eu vou falar um pouquinho dessas tecnologias incríveis de governança, quer dizer, não críveis. Quando eu falo que elas são incríveis, é que elas são lançadas como incríveis, mas elas são, na verdade, não críveis, né? Então a gente está falando aqui de, por exemplo, negociações extrajudiciais e avaliação de impacto, né, desses rompimentos e das obras, baseadas todas em técnicas de mapeamento, de listagem, de classificações, de gráficos, né? É uma cultura do quadro sinóptico que, pode passar, por favor, que a pretexto de captar a realidade e traduzi-la sinteticamente, o que ela produz, na verdade, é uma série de exclusões, porque ela inclui o que ela deseja incluir e exclui uma série de outras coisas que não deseja. Exemplo disso é esse quadro aqui. Esse é o quadro, é a listagem daquelas situações, né, que a Fundação Renova é uma fundação criada pelo TAC da governança lá do desastre do Rio Doce, pelo Ministério Público e nesse acordo com as empresas, criaram essa Fundação Renova para gerir o desastre do Rio Doce. E aí, desde o início, eles têm esse quadro que é uma tabela daqueles itens que eles querem indenizar, né? E aí a gente vê, por exemplo, interferência em bens privados, interferência em veículos, residências, né? Fatalidade. É um quadro de 12 itens, são 12 itens, construído a partir de 3 princípios: propriedade privada, renda monetária e danos morais apenas como morte de parente. Danos morais apenas como morte de parente. Então, é um tripé que orienta a organização desse quadro sinóptico, dessa lista do que deve ser indenizado. Então, é a visão de que casa, é propriedade privada, é veículo, né? É renda, é salário que foi perdido e parente que morreu. Pronto, acabou. Ora, do ponto de vista sociológico, antropológico, a gente sabe que o modo de vida rural é baseado em relações de parentesco, territorialidade, relações de trabalho que extrapolam muito essa visão monetarista e privatista e privatizada, pecuniária das coisas, né? Nós temos, por exemplo, profissões e situações que não estão contempladas aqui. Toda a informalidade da economia de trocas
né? Então a gente tem diarista, manicure, pedicure, cabeleireira, né? A pessoa que tinha lá que fazia a venda assim, de roupinhas e tal, né? A gente tem a situação do cara que retira leite e que distribui esse leite, toda a rede dele de comercialização, desde a produção até a comercialização desse leite foi rompida, foi quebrada, né? Quer dizer, existem redes de relações de trabalho que envolvem inclusive parentesco, que envolvem uma certa territorialidade. Isso tudo está fora desse quadro sinóptico. Próximo, por favor. Então, é isso que eu estou querendo dizer desse fetiche tecnológico, né, que o quadro sinóptico, ele na verdade, produz como efeito, né? Ele cria uma realidade onde essa realidade não existe. Na verdade, é um processo de construção de visibilidade e invisibilidade, legibilidade e ilegibilidade. É isso que o quadro traz, né? Então ele é uma ficção do real, ele fixa o real numa grade, né? Uma certa grade, que é previamente construída, independentemente do conhecimento da realidade, né? E aí produz isso que eu falei, uma economia de visibilidades específicas, né? Essas visibilidades em torno do comércio formal, da propriedade privada, da renda formal, por exemplo, e invisibiliza a vida tal como ela é organizada lá nos territórios, as redes de sociabilidade, família, trabalho, comunidade, tudo isso que eu falei, né? E tudo isso com a função de reduzir o universo, né? Reduzir o desastre no tempo e no espaço. Reduzir no tempo porque tudo passa como se o desastre tivesse acontecido lá no 5 de novembro de 2015, no caso de Mariana. E no caso de Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. Né? E tanto é que no cadastro de atingidos que a Renova, antes da Renova era uma empresa contratada pela SAMAC, chamada Sinergia Consultoria, eles fizeram um cadastro de atingidos para identificar os atingidos. Esse cadastro está sendo aplicado em toda a bacia do Rio Doce, menos em Mariana, que junto com a assessoria lá da Caritas, nós dissecamos esse cadastro, mostramos as falhas desse cadastro, um cadastro de 500 páginas, mais de 500 perguntas, coisas absolutamente alienígenas. Tinha pergunta lá sobre quantas palmeiras, uma de palmeira, de palma, de palmito, copiaram lá do Pará e botaram lá no Rio Doce. Uma coisa absurda o cadastro, sabe? Tinha pergunta lá que era assim: sua casa é uma casa de cômodo? Imediatamente a pessoa respondia: minha casa tem cômodo. Mas o que é uma casa de cômodo? Vocês sabem o que é uma casa de cômodo? É uma casa geminada e cortiço, uma casa de cortiço. Quer dizer, entendeu? É uma construção que induzia as pessoas a responderem coisas que na verdade não era aquilo, né? Então nós fizemos a desconstrução. Quem tiver interesse, esse parecer nosso sobre o cadastro é público, está na página do GESA. Nós temos uma página, Conflitos Ambientais MG. Se vocês colocarem lá GESA FMG ou Conflitos Ambientais MG, tem a nossa página. Dentro dessa página, a gente tem um mapa dos conflitos ambientais. Dentro desse mapa dos conflitos ambientais, a gente tem o caso de Mariana, da SAMAC. Dentro dessa ficha, a gente tem vários documentos, né? E fora do mapa, temos também relatórios técnicos, acho que talvez esteja lá também, eu tenho certeza que está no... Né? Então, é o nosso parecer sobre. E assim vai, né? E aí tinha uma pergunta lá, no cadastro, que dizia assim: o que o senhor plantava na data do evento? Na data do evento. O que o senhor plantava na data do evento? Ou seja, aí, veja bem, é a redução que eu estou falando do tempo. Qualquer um sabe que a agricultura, você vai medir o dano assim, que a pessoa plantava na data do evento, você vai indenizar então o pé de couve, ou sei lá, uma batata. Ou seja, né? Quer dizer, nem em consideração sobre o ciclo anual da agricultura, quer dizer, é na data do evento, vai indenizar naquilo. Então, um exemplo que eu estou dando, a redução do tempo. E a redução no espaço, como eu já disse.
situação lá em Paracatu de Baixo, por exemplo, tem um pedacinho de uma rua lá, a Rua Forquim, que fica, porque ela sobe assim um morrinho, ela ficou fora da lama. Um pouquinho fora, então, umas 4, 5 famílias ficaram fora da lama. Mas essas famílias não foram, por muito tempo, reconhecidas como atingidas, mais de ano e meio, né? Demorou muito para que elas recebessem o cartão, aquele cartão benefício, aquele cartão de auxílio imediato, né? Que possibilita a cesta básica e tal. Ficaram mais de ano porque as pessoas estavam ali fora. Só que ali as pessoas eram diaristas, eram prestadores de serviço, né? Para os sitiantes, por exemplo, e estavam isolados no meio dos escombros, vivendo mais de ano e meio no meio dos escombros, né? Então já estou caminhando para o fim. Já tem 10 minutos, é suficiente. Não vou chegar tanto. Então, outras denominações que criaram deslocado físico e deslocado econômico, né? O deslocado físico é aquele que perdeu a casa, o deslocado econômico é aquele que não perdeu a casa, mas perdeu o emprego, enfim. São outras formas de criar divisões e visões, né? Que são formas de classificação, que eu estou chamando aqui, nesses quadros sinópticos, né? Essa forma de ficção sobre a realidade, que na verdade, a propósito de capturar a realidade, não captura a realidade, ela constrói uma realidade onde ela não existe. Uma realidade conveniente à rentabilidade dos negócios, conveniente à lógica dos negócios, né? Então nós temos, Mariana, uma disputa em torno do que é que não é atingido até hoje, em torno disso, é uma luta, né? Contra o poder de nomear quem pode e quem não pode nomear, né? Que é o poder, como diz o Bourdieu, o poder classificatório, o poder de criar realidades, né? E o emprego de tecnologias do século XVIII, como já nos ensinou Foucault, que são essas tecnologias, dispositivos de matemática, de estatística, de gráfico, de mapa, de tabela, tudo isso, né? Que criam categorias de população e sua distribuição no espaço, que não é outra coisa senão formas de governo, formas de controle do outro, né? Então, cadastro, números, muito cadastro, são ficções, né? Que forjam realidades, na verdade, né? Que organizam o real, atribuindo certo sentido e produzindo, então, inclusão e exclusão. Próximo, por favor. Aqui nós temos, então, a resistência e a luta dos atingidos contra essa tentativa de matematização da realidade, né? Então nós temos aqui a luta pelo resgate da autonomia. E aí eu trago uma fala muito significativa de um atingido de Bento Rodrigues, num evento que a gente fez lá em Belo Horizonte em 15 de março, que ele disse assim, o seu expedito, conhecido como CAE, ele disse assim: reassentamento não é só a casa, é voltar a si. Reassentamento é voltar a si. Essa frase é de uma profundidade imensa, porque não é a casa, o reassentamento, a luta por reassentamento é a luta para voltar, ou seja, para voltar a ter a sua vida de volta, porque as pessoas estão em Mariana, vivendo um provisório que se estende já por 3 anos e meio, um temporário que se estende por 3 anos e meio, na expectativa que já se estende, né? Na luta que já se estende, como diz a Luzia, uma outra atingida, parece que a gente está assistindo um filme, pega o controle remoto, dá uma pausa no filme, deu uma pausa no filme, só que a gente não consegue agora o controle remoto para reativar o filme. Ou seja, eles estão pausados, eles estão com a vida pausada. Uma outra imagem assim, muito significativa do que eles estão com a vida pausada. Eles querem a vida de volta, né? O seu trabalho, suas relações, seu cotidiano, que hoje em dia é um cotidiano de reuniões, muito desgastantes e que não avançam no sentido, né, do resgate dos seus direitos, de assegurar os seus direitos. Ali também está escrito, nós queremos, felicidade é a nova, né, morava aqui. Nós fizemos um projeto de cartografia próximo. A gente fez um trabalho lá em Paracatu de Baixo, que envolveu inclusive uma cartografia comunitária com os moradores, né, isso em 2017. E aí, nesse trabalho de cartografia, nossa intenção foi justamente conhecer
o modo de vida local, as relações sociais territorializadas, os modos de ser, fazer e viver, né? Calcados nos lugares, né? E por meio das pessoas se reunirem para desenhar como era Paracatu antiga. As pessoas, né? A gente fez um trabalho lá que eles foram desenhando as casas, as ruas, as relações, e não só o interessante não é só o produto que foi esse mapa que eles mesmos fizeram. Nós vamos lançar agora em maio, foi uma parceria nossa com o Alfredo Wagner, do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, e a gente fez acervos individuais que a gente já devolveu para eles. Cada família fez um levantamento dos seus bens, do que tinha, das suas relações de trabalho, das suas relações de lazer, e a gente fez isso de forma individualizada para cada uma das 30 famílias que participou desse piloto com a gente, e agora a gente vai devolver o comunitário, o coletivo, né? E a ideia era mostrar, para além do cadastro, né, desse quadro sinótico, realmente as redes de relações sociais, econômicas, e tudo isso que fazia a vida nessa comunidade ser uma vida da comunidade, né? Então aqui, por exemplo, na agricultura a gente tem uma fala, são as duas irmãs, né? Isolina e Vera. Vera, uma exímia construtora de... desculpa, Isolina. Isolina, que é de cá, perita na técnica da cerca de bambu. E a lama veio, destruiu casa, destruiu tudo, e a cerca de bambu dela ficou em pé. É o maior orgulho da cerca de bambu dela, lindamente né, em pé, um ofício que ela aprendeu com a mãe de mulher para mulher, de mãe para filha, né? E fala da agricultura, ela fala assim: aqui eu plantava inhame, chinês, milho, mandioca, feijão, alface, couve, cebolinha, repolho, tomate das duas qualidades, grande, pequeno, um pé de limão, um pé de... E aí ela vai apontando. A gente fez o mapa e foi com elas lá no terreno, caminhando, nos escombros, elas foram marcando, com GPS, tudo isso aqui, o pé de cebola, cada pé das coisas, foram marcando, né? Pé de uva, pé de jabuticaba, mexerica, poncã, né? Eu tinha a minha horta, a Ana tinha dela, eu compartilhava com a Ana, assim, talvez a casa da Ana tinha cerola, eu não tinha, a casa da Vilma tinha cerola, eu não tinha, né, mandioca. Então, essa coisa do sítio camponês, né, como a Ellen Wortman brilhantemente, né, nos traz, né, para o caso do Sergipe, que a gente também identifica como sítio camponês aqui em Minas Gerais. Próximo, por favor. Jerônimo, outro morador, ele vai dizer: ah, tudo aqui era vizinho, praticamente é família. Aqui tudo é do meu pai e minha mãe. Você mostra as relações, que aquilo tudo é familiar, né? E aí nós foi casando, Getúlio, meu irmão aqui, meu cunhado ali, hoje já morreu, a Aurora, a Wanda ali, aí ele foi apontando, né? Ele foi apontando onde que os parentes dele moravam ali na região, para mostrar as redes de relações, que são famílias do mesmo território. Na próxima, por favor. E é isso, né? Um pouquinho. Então, só para dizer, finalizando, né, que a gente vive hoje um ataque à universidade pública. Eu não podia deixar de dizer isso aqui, né? Para finalizar, o que isso tem a ver com a minha fala, né? Tem a ver que nós produzimos esse tipo de conhecimento, que para os governantes pode não ser interessante, porque eles estão pautados por outras lógicas que não interessam à sociedade, né? Mas que é obrigação da universidade pública, que é financiada pela sociedade, também produzir um conhecimento para a sociedade, para os grupos menos privilegiados da sociedade, mais vulnerabilizados da sociedade, e é o que a gente faz. E é esse tipo de conhecimento e essa contribuição que a sociologia faz.